As parábolas de Jesus têm o poder de revelar verdades espirituais profundas por meio de cenas cotidianas. No Evangelho de Lucas, encontramos ensinos que desafiam, consolam e chamam à decisão. Elas não foram contadas para entreter, mas para transformar o coração de quem ouve com atenção e humildade. Cada história, com personagens comuns como um pastor, uma mulher, um pai, um juiz ou um agricultor, carrega verdades sobre o reino de Deus, o caráter divino e a condição humana. Ao estudar essas 12 parábolas, não devemos apenas buscar interpretação, mas aplicação. O que Jesus quer transformar em mim por meio dessa história? Neste estudo, reunimos algumas das mais marcantes parábolas presentes no Evangelho de Lucas, com reflexões que ajudam o leitor a compreender o chamado de Cristo para uma vida autêntica, humilde, persistente e fiel. Primeira, a parábola do rico e Lázaro. Em Lucas 16, 19 a 31, está escrito: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus apresenta 2 personagens, um homem rico que vive no luxo e Lázaro, um mendigo doente que vive à sua porta. O rico ignora Lázaro em vida e, após a morte, seus destinos se invertem. Lázaro é acolhido no seio de Abraão, um símbolo de consolo e honra, enquanto o rico é lançado em tormento. No sofrimento, o rico pede alívio e também que Lázaro seja enviado para alertar seus irmãos. Mas a resposta de Abraão é clara: quem não ouve a palavra de Deus agora, também não ouvirá mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A parábola não condena a riqueza, mas sim a indiferença, a dureza do coração e a falta de arrependimento. O foco é a urgência de ouvir a mensagem de Deus hoje, pois após a morte, o destino não pode mais ser mudado. Segunda, a parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15, 1 a 7 está escrito: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99,
e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta essa parábola em resposta à crítica dos fariseus, que se incomodavam por ele acolher pecadores. A história mostra um pastor com 100 ovelhas, que ao perder uma, deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se desviou. Quando a encontra, ele não a repreende. Ao contrário, a coloca nos ombros e celebra com alegria. Essa parábola revela o coração pastoral de Deus. Ele conhece cada um individualmente e se importa profundamente com os que se afastam. Para o mundo, uma ovelha entre 100 pode parecer pouca coisa. Para Deus, ela é insubstituível. E o céu inteiro se alegra quando alguém retorna. O arrependimento não é motivo de vergonha, mas de festa no reino de Deus. Terceira, a parábola da dracma perdida. Em Lucas 15, 8-10, está escrito: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus conta a história de uma mulher que perde uma de suas 10 dracmas. Embora tenha outras 9, ela valoriza a que se perdeu. Por isso, acende a candeia, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a acha, a alegria é tanta que ela compartilha com as amigas e vizinhas. A parábola ensina que Deus dá valor ao indivíduo. A moeda não deixou de ser preciosa por estar perdida. Da mesma forma, uma pessoa que se afasta de Deus continua sendo amada por Ele. A busca mostra o cuidado de Deus e a celebração mostra seu coração. Ele se alegra profundamente com cada arrependimento sincero. Mais do que uma história, essa parábola é uma declaração. Você é valioso demais para ser deixado para trás. Quarta, a parábola do filho pródigo. Em Lucas 15, 11-32 está escrito, continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora,
O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola segue um movimento em 3 tempos: partida, queda e retorno. O filho mais novo sai de casa voluntariamente, buscando independência. Ele vive de forma descontrolada até perder tudo. Quando chega ao fundo do poço, surge um momento decisivo. Ele cai em si. Esse é o ponto-chave. Ele reconhece sua condição, lembra da bondade do pai e escolhe voltar. Ao chegar, não há tempo para longos discursos. O pai, que o aguardava de longe, corre, abraça, veste e celebra. A reação é imediata, restauração total. A identidade de filho é devolvida. Enquanto isso, o filho mais velho representa a rigidez de quem acredita merecer por esforço. Ele não entende que o arrependimento sincero toca o coração do pai mais do que a obediência sem amor. A parábola termina com a porta aberta. O pai saiu para o filho mais velho, assim como correu para o mais novo. Ambos são amados, e todos somos convidados a entrar na festa. Porque no reino de Deus, o perdão sempre abre caminho para recomeços. Quinta, a parábola do administrador infiel. Em Lucas 16, 1 a 13, está escrito: dizia Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava dissipando os seus bens. Mandando chamá-lo, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera prudentemente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus conta a história de um administrador que é denunciado por desperdiçar os bens do patrão.
Ao ser avisado de sua demissão, ele age rapidamente para garantir sua sobrevivência, reduzindo as dívidas dos devedores. O Senhor, em vez de condenar, elogia a astúcia daquele homem, não seu caráter, mas sua rapidez em agir. Jesus aproveita essa atitude para ensinar uma lição. Nós também somos administradores de tudo o que temos, recursos, tempo, influência. Nada disso é nosso de fato, e um dia teremos que prestar contas. A forma como usamos o que nos é confiado revela quem realmente servimos. O ensino final é firme. Quem é infiel no pouco será infiel no muito. E ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. A fidelidade a Deus se prova nas escolhas diárias, inclusive nas mais simples. Sexta, a parábola da torre e do rei guerreiro. Em Lucas 14, 28 a 33 está escrito: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus estava a caminho de Jerusalém, seguido por uma grande multidão. Muitos queriam estar perto dele, mas poucos estavam dispostos a viver conforme seus ensinamentos. Jesus, então, faz um alerta forte. Antes de segui-lo, calcule o custo. Jesus apresenta duas cenas paralelas. Um homem que quer construir uma torre e um rei que precisa decidir se vai à guerra. Ambos têm algo importante em comum. Antes de agir, precisam parar, pensar e calcular. A torre exige recursos para ser concluída e a guerra exige força para ser vencida. Se falharem nesse planejamento, o resultado é o fracasso ou a derrota. Essas comparações mostram que seguir Jesus exige uma decisão consciente. O discipulado não pode ser impulsivo ou superficial. Ele exige renúncia, perseverança e prioridade total a Cristo. A parábola ensina que o verdadeiro seguidor precisa estar disposto a pagar o preço, até mesmo abrir mão de tudo para permanecer fiel até o fim. Sétima, a parábola do servo inútil. Em Lucas 17, 7 a 10 está escrito: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus usa a figura de um servo que trabalha no campo e, ao voltar, continua servindo seu senhor. Esse servo não é elogiado ou recompensado, ele apenas cumpre sua função. Jesus aplica essa cena aos discípulos, ensinando que a verdadeira vida de fé é marcada por humildade e disposição contínua para servir. Ao dizer, somos servos inúteis, Jesus não está desvalorizando o esforço, mas corrigindo a tendência humana de buscar reconhecimento. Ele mostra que o serviço a Deus não é motivo de orgulho, mas uma resposta natural a quem já recebeu graça. A parábola convida o discípulo a não medir sua obediência como se acumulasse créditos espirituais, mas a servir com um coração que entende. O privilégio é poder servir, não ser exaltado.
Deus vê e recompensa, mas o servo fiel não exige. Ele apenas continua servindo. 8ª, a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. Em Lucas 18, 1-8, está escrito: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Jesus conta essa parábola com um objetivo claro: ensinar sobre a importância de orar sempre e não desanimar. A viúva representa alguém fraco e sem influência. O juiz, por outro lado, é injusto e indiferente, não teme a Deus nem respeita os homens. Mesmo assim, ela insiste com ele, dia após dia, até que ele atenda seu pedido, não por justiça, mas para se livrar dela. Jesus então faz um contraste. Se até um juiz corrupto atendeu à insistência de uma viúva, quanto mais Deus, que é justo, não ouvirá o clamor dos seus filhos. A lição é clara. Deus valoriza a persistência na oração, mesmo quando a resposta parece demorar. A parábola termina com uma pergunta desafiadora. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? A persistência na oração revela se a fé permanece viva. É um chamado à confiança, mesmo quando o silêncio parece longo. 9ª, a parábola do fariseu e do publicano. Em Lucas 18, 9-14, está escrito: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus conta esta parábola para pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. O fariseu sobe ao templo para orar, mas sua oração é centrada em si. Ele agradece por não ser como os pecadores, destaca suas boas obras e se compara ao publicano com desprezo. Sua confiança está nas aparências e na performance religiosa. O publicano, por outro lado, se coloca à distância, nem levanta os olhos, mas bate no peito e suplica por misericórdia. Ele não tenta justificar seus erros, apenas reconhece que precisa de perdão. Jesus então surpreende os ouvintes ao afirmar que foi o publicano, e não o fariseu, quem foi justificado diante de Deus. A mensagem é direta. Deus exalta os humildes e rejeita o orgulho disfarçado de santidade. O arrependimento sincero vale mais que 1000 boas ações sem um coração quebrantado. 10ª, a parábola dos lavradores maus.
Em Lucas 29:19 está escrito: Passou então Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Mandou ainda outro servo. Também a este, espancando-o e humilhando-o, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este feriram e lançaram fora. Disse então o dono da vinha: Que farei? Enviarei meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar mão dele, pois entenderam que contra eles proferira esta parábola, mas temeram o povo. Jesus conta a história de um homem que planta uma vinha e a entrega a lavradores. Ele confia que no tempo certo receberá os frutos. Mas, ao enviar seus servos, eles são maltratados, agredidos e rejeitados. Por fim, o dono envia seu filho, acreditando que será respeitado. Em vez disso, os lavradores o matam pensando herdar a vinha. Essa parábola revela o plano de salvação e a resposta humana a ele. A vinha representa o povo de Deus. Os servos são os profetas e o filho é Jesus. Deus, em sua graça, deu ao homem muitas oportunidades para ouvir, crer e frutificar. Mas a recusa contínua levou à rejeição do próprio Filho. A lição é clara. A graça é oferecida, mas também exige resposta. Quem rejeita o Filho, rejeita o dono da vinha. E quem tentar tomar para si o que pertence a Deus, será removido. No fim, a pedra que os construtores rejeitaram se tornará a base inabalável do reino. 11ª. Parábola da figueira e os sinais do tempo. Em Lucas 21:29-33 está escrito: Ainda lhes propôs uma parábola: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está próximo o verão. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus aponta para algo que todos podiam entender. Quando a figueira e as outras árvores começam a brotar, sabemos que o verão está próximo. Ele usa isso como um exemplo prático para ensinar que os sinais dos tempos não são para causar medo, mas para despertar consciência. Eles indicam que o reino de Deus está se aproximando. Essa parábola mostra que o mundo segue ciclos visíveis, e o plano de Deus também revela sinais para os que desejam enxergar. Jesus não está nos chamando para calcular datas, mas para viver com discernimento, sensibilidade e prontidão espiritual. O tempo do reino exige atenção. Ao dizer que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, ele estabelece um contraste profundo. Tudo neste mundo é transitório, mas o que ele diz é eterno, firme e confiável.
A parábola nos desafia a construir a vida sobre essa palavra imutável. 12ª, a parábola das minas. Em Lucas 19, 11 a 27, está escrito: Ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: Certo homem nobre partiu para uma terra remota, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha negociado. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: Aqui está a tua mina que guardei num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. A parábola das minas ensina que todos recebem algo de Deus, dons, tempo, oportunidades, e que um dia prestarão contas. O homem nobre representa Jesus, que sobe ao céu e voltará como rei. Ele entrega uma mina a cada servo e ordena: Negociai até que eu volte. 2 servos são proativos, multiplicam o que receberam e são recompensados com autoridade. Por medo, nada faz. Sua falha não é financeira, mas espiritual. Não confiou no Senhor e não foi útil. Ao retornar, o rei julga com justiça, recompensa os fiéis, repreende os omissos e condena os que o rejeitaram. A lição é direta. Quem é fiel no pouco será honrado no muito. Quem negligencia sofrerá perda. As parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas formam um convite constante ao arrependimento, à fé viva e à entrega verdadeira ao reino de Deus. Elas falam de um Deus que busca, espera, corrige, perdoa e celebra cada coração que se rende. Mais do que histórias bonitas, são espelhos para a nossa alma. Revelam tanto a bondade divina quanto a responsabilidade humana. Algumas ensinam sobre vigilância, outras sobre humildade, administração fiel, ou ainda sobre o valor inestimável de uma alma. Que cada uma dessas parábolas encontre espaço em nosso interior para gerar arrependimento, conversão e perseverança. Que possamos, como servos fiéis, usar bem o que Deus nos confiou e, ao final, ouvir do Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28.